Meus amigos e minhas amigas, estamos de volta no MTV Debate, hoje discutindo sobre se a Igreja Católica, nessa crise, tem alguma coisa a ver essa parada de celibato com castidade. Né? Então é o seguinte, bom, a Rose, você estava falando, vamos emendar aquilo que nós estávamos continuando o assunto do primeiro bloco. Bom, então, uma coisa importantíssima que está tendo muita confusão é essa história de misturar a homossexualidade com a pedofilia. São coisas distintas. E a pedofilia agora também já tem uma outra. Mas aí... É como se fosse primeira divisão, segunda divisão de uma só coisa. Não. Pedofilia é uma coisa. Homossexualidade é outra história. Um pedófilo pode sim ser homossexual. Mas ele pode ser hétero e bi, né? Isso é indiferente. E acontece fora da igreja, mais do que dentro. E a pedofilia, aliás, dentro de casa, é o índice mais alto que se tem. Desculpa dizer, você sabia que aqui em São Paulo, São Paulo, 2008, foram registradas 32.588 denúncias de pedofilia? Rapaz. Você sabia que... A pedofilia é muito grande. E eu não sei, assim, o percentual dentro da igreja, né? 2%. 2%. Sim, você já tinha falado. Mas, enfim... Você era pedófilo? Você era de menor? Então você não é pedófila. Então não houve pedofilia. Eu já peguei pesquisas de 4%. Não, pesquisa, tá falando. Eu vi de 4%. Me relacionei com aqueles padres. Deixa. Ela pegou 4% de Foi honra que bacana, né? Lobão, quero falar uma coisa aqui. O fato de eu considerar que o fim do celibato obrigatório faria bem à igreja, não quer dizer, e eu quero deixar isso muito claro, em nenhum momento que eu endosse algumas coisas que me parecem um pouco ligeiras, a saber, que a pessoa não pode levar uma vida casta que inclua o celibato. Eu acho que pode, eu acho que é uma escolha possível. E eu acho detestável que haja movimentos de pessoas, aí sim, eu não sou da hierarquia católica, eu como católico acho que o fim da pedofilia faria bem, inclusive para a igreja recuperar o fim do celibato. Inclusive para a igreja recuperar algumas das suas mais caras tradições. Não é? Eu não acho aceitável que as pessoas entrem na igreja e depois comecem dentro da igreja a dizer que os princípios da igreja são errados. Mas o padre falou agora, eu pego suas palavras. Porque você um momentinho só, agora eu tenho que amarrar isso, me desculpe, porque é uma coisa muito importante. O padre logo no início perguntou para mim, você é casado? Eu falei, sou casado. Você é casto? Eu sou castíssimo. Então, peraí. Então, se o cara pode ser casto casado, por que ele só vai ter castidade no celibato? Não, essa é uma questão... Por isso eu acho que não. Eu acho que não. Eu não acho que seja uma questão, insisto, doutrinária. A Bíblia tem referências, você tem referências. São Paulo dizia melhor casado que abrasar-se. São Paulo tem lá um outro... São Paulo diz melhor aquele que não casar. Melhor aquele que não casar. Aliás, no mesmo texto, na primeira epístola aos Coríntios. São Paulo, na primeira epístola a Timóteo, diz lá quais são... Fala dos bispos, que o senhor conhece. Posso chamar de você, né? Está claro ali que os bispos casados, que cuidem da sua casa, das suas mulheres... São Pedro tinha sogra. Mas não significa que não foi celibatário depois. Porque mas, padre, também não tem nenhum indício. Mas quando ele disse a Jesus assim, mas Senhor, nós que deixamos tudo. Pedro disse, meu Deus. Para pra pensar. É que a gente está discutindo sobre a igreja. Faça uma exegese. Se ele disse, Senhor, nós deixamos tudo para seguir o que vamos receber, significa que ele, ou a mulher dele morreu ou ele largou. Então vamos, se você quer... Padre, é uma interpretação um pouco larga. Quando se diz que Pedro tinha sogra, é necessário, é muito importante dizer que, segundo a tradição, desde os primórdios, se acreditou que, primeiro, Pedro abandonou a família para seguir a Cristo. Segundo, depois que ele se tornou Papa, o primeiro Papa, ele já era viúvo. Então, quando a gente aduz esse elemento, é importante... Mas tudo bem, eu quero só fazer uma pequena... Só estou dizendo que o casamento não é uma coisa absolutamente alheia, inclusive a origem da igreja. Eu até acho que, aí sim, fidelidade matrimonial, né?
e monogamia foram muito mais importantes para a expansão do cristianismo no mundo helênico. Vamos falar com a Vanessa, porque... Eu gostaria de saber o seguinte, porque eu não consigo ver o seguinte, o fato de uma pessoa fazer ou não fazer sexo, tornar ela melhor ou pior do que as outras, ou mais capaz de orientar ou não. E tem mais uma coisa, gente, não é porque se fazia isso também na Idade Média ou no tempo de Jesus que a igreja não pode reformular os seus princípios, melhorar e adequar à atualidade. Porque, de repente, o que servia lá no passado, que não servia tão bem assim, mas tudo bem, não necessariamente vai ser adequado agora. Não é porque 500 anos também não teria tido 2 Tudo que nós chamamos hoje de civilização tem a marca da igreja, sem exceção nenhuma. Fazer sexo resolveu o problema? Então me diga por que há tantos casamentos, só porque o casamento está em crise, vai se abolir o casamento? Porque hoje está se colocando em questão o celibato. O celibato é um dom, o celibato é uma virtude. O celibato, por que se falou? Então, não é questão, o sexo tira comida, não é questão de tirar o sexo, não, a igreja faz a coisa tem que perder em prol de Deus, mas a igreja é contra a gula, por aí eu vou acabar botando de lado. Então, gente, por que em vez de tirar o sexo, não tiram uma outra coisa, já que quer fazer sacrifício em nome do Senhor? Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é um pouco antes, pra gente, talvez... O que é Sartre, o que é carne, são os impulsos, é a temperança. Sabe o que eu acho que é muito importante e saudável para a nossa discussão? Ninguém disse o contrário. O sacramento foi instituído por Nosso Senhor, o matrimônio, como algo divino. Deus fez a sexualidade. Eu queria falar justamente disso. Sabe qual é a premissa? Não pode reduzir assim. Sabe o que é uma coisa que eu fico assim pensando? Tudo bem. Agora, como é que a gente pode chegar, sinceramente? Tudo bem, agora, chega assim, o Jesus falou isso, mas há milhões de outros evangelhos apócrifos, há várias controvérsias. Tem gente que diz que ele foi casado com a Maria Madalena. Então, como é que a gente pode? Aí posso responder, a igreja não. Aí olha só, eu defendo o fim do celibato, que Jesus será falou bom para não. A Igreja Católica é uma instituição que fez as suas escolhas. É a verdade da Igreja. Aí eu defendo. É a verdade da Igreja. Claro, eu defendo. Não é uma verdade geral, é verdade eu defendo as escolhas. Dentro dessas escolhas, enquanto leigo dentro da Igreja Católica, você tem a opção. Então, eu quero seguir a vida de sacerdócio. Você teve a sua escolha pela castidade e pelo celibato. Você não quer aquela escolha? Existem milhões de pessoas que trabalham na vida leiga da igreja, e a igreja também precisa dessas pessoas. Você não quer seguir lá a vida exatamente do sacerdócio com a sua castidade, com o seu celibato? Então, tenha uma família, honre esta família, que aí a gente já faz um link com o que a gente estava falando anteriormente. A santidade do matrimônio. Exatamente. E que, voltando lá à pedofilia do começo, a gente sabe muito bem quantos casos existem dentro da própria família, dentro do lar mesmo, do pai com o filho e assim por diante. Então, você quer constituir uma família? Tenha uma vida leiga. Se eu não quisesse constituir uma família, eu já era freira. Mas por trás dessa crítica à igreja, o que está embutido por trás disso, lá no fundo, é que o mundo contemporâneo, a mentalidade contemporânea, que é hipersexualizada, hiperfetichizada, hiperinfantilizada, ela não suporta que haja pessoas que sacrifiquem algo de si em vista de um bem superior. E sem com isso... sabe que mas a questão... Só que são exceções, acaba se fazendo por trás mas a questão não das cortinas, já que não se pode. Mas a gente está generalizando. Vamos com calma. Desse escândalo que está acontecendo. Acho que não é nem essa questão da vocação, né? Isso, enfim, é digno. Acho que tem pessoas que têm mesmo vocação para N coisas e assim, né? Para ser padre, enfim. Mas a questão esse escândalo da pedofilia dentro da igreja. Essa é a grande questão. É a grande questão, né? Mas veja, da mesma forma que você há de convir que existe um plano, um marketing muito bem feito contra o Papa, que fez 5 anos ontem, 83 anos também. Existe um marketing muito bem feito de gente que está se aproveitando do momento. Eu volto a dizer, as estatísticas são muito pequenas. Está se atacando a instituição. É a mesma coisa que um vereador fez uma besteira e você dizer que o presidente da República, o Brasil é culpado pelo que o vereador fez. Mas conta muito a motivação dessa caçada. Mas, bruxas,
no sentido... A motivação é a destruição da igreja e um canal de televisão que quer cada vez mais espaço e quanto mais derrubar a igreja, mais vai conseguir. Essa cruzada é religiosa. Vamos fazer uma continha rápida aqui. O padre lembrou muito bem, são 490 mil sacerdotes no mundo. Certo. Se você tivesse 1% de pedófilos, que deve ser uma porcentagem inferior à das famílias e da sociedade, portanto você tem menos pedofilia na igreja do que fora dela. Isso é um fato. Isso é um fato. Poderia ser agora, todo mundo virar padre, né? Se você tem 1%, seriam 4.900 padres. No caso do pedófilo, a doutora aqui deve endossar, é um crime reiterado, né? O sujeito não é pedófilo uma vez, né? Ele será pedófilo e, portanto, ele vai fazer uma penca de vítimas. Então, você imagina quantos podem ser os casos. Não é? E isto numa sociedade, e concordo com isso também, embora aí, um parênteses, eu acho que a igreja tenha tratado mal a questão ao longo da história. Você imagina, com uma sociedade que persegue a igreja, é um fato, o preconceito anticatólico é gigantesco, quer dizer, isso fica parecendo que a igreja está tomada de pedófilos. Eu não acho. E, só reitero, boa parte dos casos não tem nada a ver com pedofilia, tem a ver com homossexualidade. Mas é sexualidade desviada. Para a recuperação da própria igreja, eu acho que se a igreja, e eu acho que isso acabará acontecendo, um dia suspender o celibato, facilita que a igreja não seja usada como biombo para sexualidades alternativas, ou seja lá que nome se dê. A igreja, eu admito que a igreja